É claro que eu acho que investir em kitnets é um bom negócio, mas eu tenho algumas considerações. Então eu já vou pedir para você deixar o seu joinha, porque hoje eu vou contar o porquê que eu ainda não investi em kitnets. Vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. Queria já adiantar que a gente está em obra aqui, então vai ter barulho de obra aí como fundo musical do vídeo, né? Mas o objetivo aqui é comentar com vocês, compartilhar com vocês as experiências que eu já tive tentando implantar projetos de kitnet e que ainda não tive sucesso, tá? Mas são questões que eu tô tentando resolver aí para o futuro, para o médio e longo prazo aí, para poder incluir no meu hall de produtos a kitnet, para poder oferecer para os investidores e ter na minha carteira de locação também kitnets, né? Eu não quero ter só apartamento de 2 dormitórios na carteira de locação, eu quero ter salas comerciais, eu quero ter fundos imobiliários, enfim, quero ter uma carteira de locação aí ampla, né? Bom, eu vou pegar como exemplo esse último prédio que eu terminei. Lá são 8 apartamentos e tá a lotação máxima, aproveitamento máximo do terreno. Para 8 apartamentos lá, eu tive que implantar 10 vagas de garagem de acordo com o Código de Obras da cidade. Aqui, o Código de Obra exige que eu tenha no mínimo uma vaga para cada unidade e no mínimo 2 vagas de visitante ou 10% das vagas reservado para visitantes. Como nós conseguimos implantar lá 8 apartamentos, então eu tive que ter uma vaga para cada unidade, são 8 unidades, né? E mais 2 vagas para visitante. Se a gente imaginar que eu fosse ali construir um prédio de kitnets no lugar desse prédio, eu poderia construir 8 kitnets e aí comparando um investimento com o outro, né, em termos de potencial, o prédio de apartamentos com 2 dormitórios sai muito na frente das kitnets, porque no final das contas você tem um patrimônio muito maior, né? O Código de Obras aqui também permite que se eu construir unidades até 27 metros quadrados, eu posso ter 2 unidades para cada uma vaga de garagem, o que possibilitaria construir num terreno desse de 350 metros quadrados 16 kitnets. Acontece que na prática eu não consigo colocar 16 kitnets nesse terreno. Eu fico ali em torno de 10, 12 unidades no máximo, o que também inviabiliza financeiramente se a gente comparar com o potencial do prédio que tem aí apartamentos de 50 metros quadrados com 2 dormitórios. No final das contas, você acaba tendo um patrimônio maior se comparado com as kitnets, né? E aí alguém poderia perguntar se a gente não consegue incluir mais vagas de garagem. Sim, eu digo que a gente consegue incluir mais vagas para poder atender o Código de Obra e no final das contas ter uma obra regularizada. E qual que é o caminho então para a gente implantar mais vagas de garagem? A opção mais barata de implantar vagas seria utilizando o pilotis, que são aqueles pilares que suspendem o prédio e a gente usa a parte de embaixo do prédio, né, como vagas de garagem. Eu digo mais barata porque outra alternativa seria o subsolo, mas o subsolo é inviável para o tipo de negócio que eu tenho aqui. Então a alternativa seria com pilotis e eu já construí com pilotis, né? E aí aonde que a gente esbarra? E vocês vão entendendo que são critérios que vão conduzindo a gente para uma tomada de decisão. Construindo o prédio do chão, eu posso ter até 4 pavimentos sem elevador, ou seja, o 5º pavimento, para eu implantar ele, eu já teria que ter um elevador no prédio, tá? Quando eu coloco o pilotis, eu subo o prédio automaticamente, aquele prédio de 4 pavimentos fica com 5 pavimentos. E aí, para eu não implantar o elevador, eu tenho que tirar o pavimento de cima. E aí a gente começa a cair numa situação em que eu vou ter bastante vaga de garagem, mas eu não posso usar todas, porque eu tenho vaga sobrando para o número de unidades, né? Para eu subir o prédio, e aí eu tenho que implantar o elevador. Então são escolhas difíceis que a gente tem que fazer ao longo do processo. Por tudo isso, comparando os terrenos aonde eu construo, que eu considero áreas nobres, o apartamento de 2 dormitórios, ali em torno de 50 metros, é o melhor produto que eu encontrei assim financeiramente e comercialmente, né, para esse tipo de terreno e localidade. Fora essa questão legal que a gente esbarra aí no número de vagas de garagem, taxa de ocupação, né? Essa é uma análise que eu faço com relação ao modelo de negócio que eu tenho hoje aqui, que é a ocupação, a construção de prédios, né, em áreas mais nobres, que a gente já falou em outros vídeos aí. Quem está acompanhando os outros vídeos aí sabe do que eu estou falando, aquele critério de valor, preço, enfim. Uma questão que eu gostaria de entrar com vocês agora é uma questão mais comercial e de negócio mesmo. Eu não gosto da unidade habitacional sem vaga de garagem. Então,
esse negócio de... E essa é uma questão minha, do meu negócio aqui. Não sou contra quem faz de maneira diferente, acho que é tranquilo. Tem aqui na cidade, por exemplo, prédios regulares usando essa abertura que o Código de Obras da cidade deixa, né? Que é 2 unidades para cada vaga de garagem. E aí tá lá o prédio 100% regular, alugado, bonitinho. Eu não gosto da unidade habitacional sem vaga de garagem. Eu aprendi que comercialmente não é interessante. Eu já falei em outros vídeos com relação ao intervalo de preço, tanto de venda quanto de locação em uma determinada região. Você tem um teto de preço e você tem um piso. Se o seu imóvel não tem vaga de garagem, você entra aqui no piso, tá? O seu preço, tanto na venda quanto na locação, vai estar mais próximo aqui do piso e não do teto. Quando você tem a vaga, que é uma das condições do imóvel, né? O seu preço já está mais próximo aqui. Então, esse também aí é um critério comercial, né? Uma coisa que ou de repente eu tenho que trabalhar comigo e encontrar um número que justifique isso, ou então não, arrumar uma forma de construir um prédio de kitnets em locais nobres em que cada kitnet tenha a sua vaga de garagem. Eu só, para o meu modelo de negócio aqui, sem elevador, com prédio que sai do chão, tendo uma vaga de garagem para cada um, nessas regiões que eu construo, eu não consegui desenvolver ainda um projeto para isso, mas está em andamento. Bom, vocês viram aí que tem uma série de critérios que acaba, a soma desses critérios, né, impedindo a implantação de um projeto em uma determinada área. Eu acho que o que fica de lição para a gente é que existe o produto adequado para cada área, não necessariamente um produto é melhor que o outro, tá? Eu não estou aqui para falar bem do apartamento de 2 dormitórios, vocês vão entender já, nem para falar mal de kitnet, eu quero ter um monte de todos eles, né? A questão aqui é o seguinte, para essas áreas mais caras, a viabilidade financeira do imóvel de 2 dormitórios é melhor. Por quê? Porque tecnicamente eu consigo um aproveitamento melhor, tanto de vagas de garagem, quanto da taxa de ocupação, enfim. Fazendo um estudo aqui, aonde que eu acho que eu vou conseguir encaixar um projeto de kitnets? Em áreas intermediárias, onde o custo do terreno é um pouco mais baixo. Aí sim eu vou ter um produto para essas áreas, que eu vou conseguir desenvolver projetos que sejam tão eficientes quanto os apartamentos de 2 dormitórios nas áreas deles lá, né? Tanto é que é o seguinte, eu já fiz um estudo para esses terrenos de 350 metros, construir apartamento de 3 dormitórios. E já vi exemplos aqui que a liquidez é baixíssima, não vende, porque 3 dormitórios o padrão já sobe um pouco mais, aí o prédio tem que ter elevador, tem que ter 2 vagas, enfim, comercialmente não viabiliza, né? Então, eu acho que o que eu entendo é isso. Não é julgamento nenhum sobre se um produto é melhor que o outro ou não. É o que é adequado para cada área. E eu acho que os projetos de kitnet são ideais para áreas intermediárias, onde o preço do terreno é mais baixo. Bom, então, gostaria de conversar um pouco com vocês também sobre os projetos de kitnets aqui da minha região, São José dos Campos, Taubaté e Pinda, projetos que eu já visitei, né? E um pouco também sobre análise de risco, vinculado a esses projetos de kitnets que eu vou comentar com vocês. Posso afirmar que cerca de 80% desses projetos são irregulares. Aí queria pedir para vocês deixar nos comentários aí como que é na região de vocês, se os projetos de kitnet na sua maioria são regulares ou são irregulares. E aí assim, pessoal, aqui não tem nenhum juízo de valor, julgamento nem nada. Apenas uma análise técnica de viabilidade financeira e atendimento à legislação e código de obras, só. Normalmente, o que eu vejo por aqui são casas ou sobrados que são reformados e transformados em prédios de kitnet, ou as pessoas constroem prédios comerciais que depois convertem para prédio residencial, né? Essa questão do prédio comercial aqui é bastante frequente. Se não me engano, a gente consegue aprovar aqui na minha cidade, para cada 10 salas comerciais, apenas 2 vagas de garagem. Então, com facilidade aí, você faz um prédio de 20 salas comerciais com 4 vagas de garagem. E aí o poder público não pode embargar a obra durante a execução, porque a execução está regular, está sendo executado de acordo com o projeto, mas a destinação do produto final é que acaba sendo irregular, né? Você tem um prédio comercial que é comercializado depois para o cliente final, tanto na locação quanto na venda, como prédio residencial, né? E aí as obras são irregulares. Aí eu quero entrar com vocês um pouco na análise de risco. O porquê que esses projetos são tão rentáveis? Você pega um prédio aí de salas comerciais, o cara fala assim, o meu rentabilidade aqui passa dos 2%. Aí é uma maneira simples da gente entender, né?
Se ele tivesse lá uma vaga para cada unidade, ele teria que ter 16 vagas a mais. Se a gente considerar que é um prédio de 20 salas comerciais para 4 vagas, né? Ele teria que ter 16 vagas a mais. O quanto seria isso de terreno? Quanto custaria adquirir um terreno para implantar tudo isso de vaga, né? Então, é simples assim. A gente faz essa análise da rentabilidade dessa forma. E aí, quando a gente tem um projeto que é irregular, normalmente a rentabilidade aumenta. A rentabilidade aumentando, o risco também aumenta. Ah, Thiago, mas por que o risco aumenta? Vou dar só um exemplo para vocês. Você imagina se tem um sinistro num prédio desse, uma explosão, um incêndio, enfim. Esse prédio, por exemplo, não tem seguro. Ou se tiver seguro, a seguradora não cobre, porque a destinação dele não é a mesma de que está original aprovada no projeto. Eu já visitei prédios aí de kitnet que tem botijão P13 nos apartamentos, o que é irregular, segundo o Corpo de Bombeiros aí, né? Então, é essa análise do risco versus rentabilidade que eu também gostaria de trazer para vocês aqui, tá? Então, você imagina só se a gente consegue fazer um projeto de kitnets que seja regular, atenda a legislação, um prédio que a gente consiga colocar no seguro, uma administradora fazer a administração do condomínio. Então eu acho que é outro produto, né? Aí a gente entra naquela questão do valor. O valor aumenta muito e a gente daí consegue então puxar no aluguel e trabalhar lá no teto dos valores de locação e não no piso dos valores, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer você ter assistido o vídeo até aqui. Queria pedir para você se inscrever e ficar com a gente aí até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!